Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, no qual Jesus fala para uma multidão sobre a verdadeira felicidade. Então vamos começar. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Bom, nessa passagem que Jesus ele reúne essas multidões e falam para eles sobre a verdadeira felicidade, em nenhum momento Jesus falou sobre uma felicidade terrena. Em todas essas coisas nas quais nos tornam felizes, Jesus ele diz muito sobre como a gente deve se portar como verdadeiros adoradores e seguidores de Deus. E quais são essas recompensas, né? Porque em todos os momentos ele fala, felizes vocês, porque eu estou aqui. Todo momento ele está se colocando como todo o ajudador em todas as situações. E a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de felicidade que Jesus ele nos passa. E assim, são várias, né, que ele cita aqui, mas todas estão totalmente ligadas a uma verdadeira adoração a Deus. Então, o primeiro, quando ele fala, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, ele quer dizer que felizes as pessoas que entendem o quão pequenas elas são, que sabem que espiritualmente elas são muito fracas e que elas precisam de Deus para que elas sejam espiritualmente fortes. Porque a nossa fé, ela ainda é muito pequena e a gente precisa estar com Deus para que ela aumente. A gente precisa estar perto de Deus para que ela aumente. E a gente precisa se colocar no nosso lugar que é tão pequeno. Olha o tamanho desse planeta, olha o tamanho do universo, olha o tamanho das coisas perto da gente. A gente ainda é muito pequeno, mas muito especial para Deus. E ele nos chama a se colocar no nosso próprio lugar, que é um lugar pequeno, mas muito importante. Então ele fala que vocês são sim espiritualmente pobres, vocês se reconhecem como espiritualmente pobres, e felizes quem se reconhecem assim, porque realmente são, porque vocês ainda não são totalmente ricos espiritualmente, vocês ainda não conhecem todas as maravilhas que eu posso fazer. E é muito verdade isso. Quando a gente deixa o ego da espiritualidade subir na nossa cabeça e achar que a gente sabe mais do que os outros, ou achar que a gente é melhor que Deus, a gente perde a essência e a gente acha que a gente pode se colocar no lugar de Deus. Isso foi exatamente o que aconteceu com o inimigo. Ele achou que ele era melhor que Deus. Ele não se colocou no seu lugar de pequeno, de pobre espiritualmente. E a gente precisa se colocar nesse lugar porque a gente não é nada sem Deus. E a gente não consegue fazer nada sem Ele. E ele continua, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Quando ele fala assim, não quer que ele nos quer ver tristes,
Mas felizes as pessoas que vão até Ele e que choram aos pés de Deus, porque Ele as consola. Então, todas as vezes que a gente chora e se sente aflito, a gente sempre se sente melhor após chorar, melhor após falar com Deus, porque Ele vai e tira todo aquele mal, sabe? Acalenta o nosso coração e a gente se sente mais feliz depois disso. Então, ele fala novamente, felizes quem chora nos meus pés, quem me procura, que se coloca em prantos na minha frente, porque eu vou consolar vocês, eu sou o Pai e eu vou consolar vocês e auxiliar vocês em todos os problemas e dificuldades que vocês enfrentarem. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então ele novamente nos traz para a humildade, para se colocar no nosso lugar e entender o nosso papel aqui na Terra, porque as pessoas que são humildes de coração, que são prestativas, são pessoas que entendem a sua posição, que não querem ser melhor que ninguém, que não querem a grandeza de Deus, elas vão receber aquilo que Deus tem prometido para elas, que é o melhor para elas. Para cada um de nós, Deus ele reserva algo maravilhoso e precioso. E a gente precisa ter essa humildade no nosso coração, de saber que a gente tem o nosso papel aqui. E cada um de nós somos importantes para o corpo de Cristo. Nenhum é melhor ou maior que o outro ou mais importante. Todos nós temos a nossa importância e a gente precisa ter essa humildade de reconhecer o nosso papel e de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e entender a grandeza dele e o nosso papel e o nosso lugar. E assim Deus vai poder cumprir as promessas que ele fez na nossa vida, porque só assim ele vai poder agir. E ele continua, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. E ele diz, felizes as pessoas que têm sede, que têm vontade de me buscar, porque as pessoas que têm vontade de me buscar, as pessoas que têm vontade de estar comigo, eu vou satisfazer essa vontade delas totalmente e elas vão ser felizes por isso, porque somente aquelas pessoas que me buscam com todo o amor, com toda a sede, com toda a vontade, elas vão realmente se deleitar do amor verdadeiro, da magia, né, de estar na presença de Deus, da vontade maravilhosa que é e de toda a presença dele que é tão poderosa e que nos faz ficar muito felizes e muito satisfeitos em fazer tudo para ele. Porque quando a gente faz as coisas para Deus com vontade, quando a gente se coloca num papel no qual a gente quer fazer, no qual a gente quer estar, a gente faz com muita vontade. Por exemplo, quando a gente tem muita vontade, por exemplo, de ajudar um amigo, de ajudar os nossos parentes ou de fazer algo para alguém, e a gente faz aquilo com todo o nosso coração, a gente se sente feliz por ter feito aquilo. Mas quando a gente faz as coisas por obrigação e sem saber, na verdade sem querer fazer aquilo, a gente fica infeliz. Então a gente precisa ter essa vontade de fazer as coisas de Deus. E isso a gente só consegue quando a gente tem uma intimidade com Ele, quando a gente conhece Ele de verdade. Porque tem muitas pessoas que elas não se sentem à vontade de fazer as coisas para Deus porque elas acham que é uma obrigação. E Jesus não nos obriga a nada, Ele nos convida a estar junto com Ele. Em nenhum momento Jesus obrigou alguém a servi-lo ou a segui-lo. Todos fizeram isso de vontade própria. E foi isso que fez toda a diferença na jornada e caminhada delas. E Jesus novamente continua, né? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, como a gente quer a misericórdia de Deus, a graça de Deus, se a gente não tem misericórdia pelo nosso irmão? Como a gente quer que Deus perdoe os nossos pecados se a gente não perdoa os erros de outras pessoas? A gente precisa ter dentro de nós a essência de Cristo, de ser misericordioso, de perdoar, de amar, apesar dos erros, porque todo mundo erra todos os dias. A gente pode sim se irar, às vezes ficar bravo, mas a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus para que Ele tire essa sensação de raiva, de tristeza ou às vezes de arrependimento, o que seja que a gente esteja sentindo pelo nosso irmão, no qual a gente precisa perdoar e ter misericórdia da vida dele, para que Ele possa nos dar esse espírito de misericórdia. Às vezes a gente não é misericordioso, a gente não consegue perdoar as outras pessoas, mas a gente quer que Deus nos perdoe.
E, inclusive, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, né, perdoai os outros como, né, me perdoe como eu perdoo os outros, né? Ou seja, perdoe as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E como que Deus vai perdoar as minhas dívidas se eu não tô perdoando as outras pessoas, eu não tô perdoando as dívidas das outras pessoas? Eu preciso reconhecer que eu sou muito pequeno e que eu preciso perdoar as outras pessoas para que Deus me perdoe, porque Ele precisa enxergar em mim a essência dele. E Jesus continua: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Jesus, ele procura em todas as passagens que eu disse para vocês, as pessoas que Deus procura, as pessoas que Deus chama, as pessoas que veem a Deus, as pessoas que sentem a Deus com todo o coração, são as pessoas que têm um coração puro. A gente pode citar alguns personagens aqui, como Moisés, como Abraão, como Isaac. A gente pode falar também sobre José, a gente pode falar sobre Davi, que foi um rei e teve várias situações, vários personagens, eles precisaram ver e precisaram ter uma intimidade com Deus, precisaram ver Deus face a face. Alguns conseguiram, né, como Moisés, ver Jesus ali, o seu resplandecer, outros não, mas todos tiveram um coração puro. Todos que foram escolhidos porque tiveram um coração puro e puderam conhecer a Deus de verdade, a sua essência, seja através de sonhos, seja pessoalmente olhando para Deus, né, através de uma luz, seja por uma sensação forte em seu coração, seja por um anjo, o que seja, tiveram um contato com Deus e conseguiram ver a maravilhosa ação de Deus na vida delas. Bom, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Jesus, ele quer pessoas que sejam pacificadoras, pessoas que não querem guerra o tempo inteiro, que não iram-se o tempo inteiro, que não querem confrontar as coisas o tempo inteiro. É claro que a gente tem que ser corajoso, mas a gente precisa ser pacificador. Toda a nossa coragem tem que ser para conseguir e conquistar a paz entre os nossos irmãos, para que a gente viva em harmonia. E isso é o que a gente precisa conquistar no nosso coração. Nunca querer estar em guerra com ninguém, nunca querer estar brigado com alguém, porque isso nos faz mal, nos afeta demais. Quando a gente trabalha pela paz, trabalha como pacificador, e quando a gente até às vezes se coloca em posição de submissão, que nada mais é que humildade, a gente está em busca de uma paz. E quando a gente trabalha por essa paz, Deus nos trata como seus próprios filhos, porque Ele trabalhou pela paz. Jesus morreu pela paz. Jesus morreu para que a gente não precisasse mais ser crucificado, para que a gente não precisasse morrer pelo nosso pecado, para que a gente tivesse uma oportunidade, para que a gente tivesse paz de espírito e no nosso coração, para que nós não fôssemos perturbados pelos nossos pecados. Prosseguindo, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Ou seja, Jesus fala que o nosso caminho não vai ser fácil, que a gente vai sofrer sim perseguições, que a gente vai sim ser tentado pelas coisas do mundo, que a gente vai ser sim, vai sofrer sim muitas coisas aqui na terra, que podemos ser contrariados, perseguidos, chamados de mentirosos, de loucos, mas que tudo isso só vai servir para que a gente consiga conquistar o reino dos céus, porque as pessoas que morrem pelo evangelho, que morrem por Jesus, que morrem em amor dele, pela palavra dele, são as pessoas que vão sim conquistar o reino de Deus. São as pessoas que certamente elas estarão ao lado de Deus quando ele vier nos buscar e nos levar junto com ele. Então, a gente sim vai sofrer muitas e muitas perseguições. A palavra vai ser deturpada, né, que quer dizer alterada várias vezes, mas a gente precisa prosseguir, a gente precisa continuar batalhando essa guerra que é espiritual, ou seja, a gente precisa continuar lutando contra as coisas ruins, contra o pecado, contra o inimigo, né, em si, não contra as pessoas, porque às vezes a gente confunde lutar contra o inimigo entre lutar contra pessoas. Deus não nos convida para lutar contra pessoas.
ele nos convida a lutar contra o inimigo. A gente precisa amar e perdoar as pessoas. Amar as pessoas, mas não o pecado, porque o pecado não vem de Deus, vem do inimigo. E a gente precisa ir contra esse pecado, mas não contra as pessoas, porque as pessoas, eu, vocês, são criaturas de Deus. Mas o pecado não foi uma criação de Deus. O pecado foi algo que o inimigo colocou no coração do homem para que a gente se afastasse de Deus. E por fim, Jesus fala: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, antes de Jesus, tiveram vários profetas. Eu até citei alguns para vocês aqui há algum tempo, que vieram. Um deles, que é muito importante, que fez várias revelações, foi Daniel. E teve vários e vários profetas que vieram, né, no Antigo Testamento, e que a gente foi conversando e foi falando um pouco sobre cada um. E esses profetas foram todos perseguidos. E, inclusive, os discípulos, quando Jesus morreu, também foram perseguidos. Então, a palavra de Deus, ela é muito perseguida, ela vai sofrer muitas e muitas retaliações, ou seja, muitas calúnias, muitos xingamentos. A gente, por amar a Cristo, estamos errados em muitas situações, porque a verdade hoje, e também naquela época, era muitas vezes alterada. Quantas e quantas vezes Jesus teve que, às vezes, entrar em debate com os sacerdotes da época, que seguiam uma palavra que era de Deus, mas que alteravam essa palavra, né, adulteravam essa palavra para beneficiar a eles mesmos. E isso não mudou hoje. A palavra de Deus, hoje, ela é alterada várias e várias vezes para que a gente se beneficie dela. Mas a palavra de Deus, servir a Deus, servir a Jesus, não é fácil. Servir a Jesus não é um mar de rosas. Servir a Deus não é somente alegria. É uma alegria que Ele nos coloca no nosso coração. É uma alegria que Ele traz, mas tem muitas e muitas dificuldades, porque servir a Deus é difícil. Porque não é fácil. A graça veio de graça, mas ela tem um valor muito e muito alto. Jesus entregou a sua vida para que tivesse a nossa vida. Então, quando a gente serve a Deus, a gente tem que entregar a nossa vida, porque Ele a comprou. Então, não é fácil a gente entregar a nossa vida nas mãos de um Criador. Não é fácil a gente abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos quereres. Por causa de Deus, é muito difícil. E servir a um Deus que é tão protetor, um Deus que quer tanto o nosso bem, às vezes a gente não consegue entender. E às vezes a gente se rebela, por isso que não é fácil. Não é fácil seguir a Deus. Não é uma coisa simples, não é uma brincadeira e não é nem um pouco fácil. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é muito dura para o nosso coração, porque é a verdade. A verdade, às vezes, ela pode ser dolorosa, mas ela é libertadora. E Jesus veio para libertar a gente das mentiras, das amarras do inimigo. Então, em nenhum momento ele chegou para nós e falou: olha, eu vou libertar vocês aqui e vai ficar um mar de rosas. Não. Jesus, ele nos libertou, só que em nenhum momento ele falou que essa liberdade, ela seria fácil. Porque ser livre, ter liberdade, traz consequências que a gente precisa enfrentar. E é claro que essas dificuldades são dificuldades que a gente enfrenta aqui na Terra, porque quando Jesus vier e nos levar para o céu, não vai haver esse tanto de problemas que a gente sofre hoje. A gente só sofre esses problemas por conta do inimigo, por conta do pecado e por conta que a gente tem que lutar rotineiramente, todos os dias, para que esse pecado não invada o nosso coração e tome o nosso coração de Deus. Então, a salvação é uma luta diária. Todos e todos os dias a gente precisa lutar. A gente precisa estar com Deus de coração aberto para conseguir conquistar o céu dia após dia. É um trabalho que é muito e muito gratificante, mas não é fácil, igual qualquer outro trabalho.
Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Então, agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, igual eu sempre faço, vou deixar para vocês linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo, um vídeo referente a tudo isso que eu falei para vocês, de uma forma bem explicativa. Igual eu sempre gosto de fazer para que vocês possam entender melhor. Eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouquinho que a caminhada com Deus, ela não é uma caminhada fácil, mas ela é uma caminhada muito feliz e que nos traz, né, uma satisfação e uma alegria muito grande, porque Deus preenche todos os buraquinhos que existem no nosso coração e faz a gente se sentir muito feliz e muito grato por todas as coisas. Então, por mais que seja uma coisa difícil e que não seja fácil, é muito e muito gratificante e traz pra gente uma paz e uma alegria que é inigualável. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!